Olá, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua audiência aqui no quadro Mundo em Foco, no programa Por Brasília, na Rede TV, TV Brasília. E nós estamos sempre trazendo para vocês informações culturais, políticas, internacionais, históricas, que são importantes para o Brasil e para o mundo. E espero que vocês saibam aproveitar essas informações que são de extrema importância para todos nós. Hoje, o Azerbaijão comemora o feriado de Ano Novo e o início da primavera, que é chamado de Novruz. É um feriado muito importante para todos os azerbaijaneses e seus países vizinhos. Nós gostaríamos aqui de cumprimentar todas as pessoas que celebram este feriado. E o convidado de hoje é João Zimmer, que é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Eu vou falar com ele aqui de forma remota, nós vamos interagir e trazer várias informações para vocês. O João Zimmermann, ele é especialista no conflito de Nagorno-Karabakh, que ele estuda desde 2010. E tem também curso de aprimoramento realizado na Academia Diplomática do Azerbaijão e é diretor-geral do Espaço Cáspio, que é um site relacionado ao Azerbaijão e ao Cazaquistão. Nós vamos deixar aí na tela o endereço do site para que você possa acessar e saber mais sobre esses dois países. João, muito bem-vindo ao nosso quadro Mundo em Foco, aqui direto de Brasília, você que está aí no Espírito Santo agora. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua experiência no Azerbaijão. Olá, Fabiana, tudo bem? Agradecer o convite e a oportunidade sua e de toda a sua equipe para poder falar um pouco sobre o Azerbaijão, que é um país tão pouco falado na mídia, e de contribuir com as pontes entre os países dos mais variados setores. Eu estudo o Azerbaijão há mais de uma década. O interesse foi despertado durante meu tempo de faculdade de Relações Internacionais, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E nesse período eu estudava conflitos do pós-União Soviética. E o conflito do Nagorno-Karabakh me chamou a atenção porque é o único conflito que só tem países, de certa forma, pequenos. Ele não tem uma influência direta da Rússia. A Rússia ela é apenas um ator indireto na resolução do conflito. Então, por não ter a Rússia envolvida, ela é um conflito de forças mais equilibradas. Por isso que me despertou o interesse. E por ser um conflito que estava congelado na época há 20 anos. Então, isso despertou meu interesse e após acabar o meu TCC, eu enviei para as duas embaixadas. A do Azerbaijão me respondeu, falou que não concordava com algumas das minhas opiniões, mas desde então eu fui 3 vezes para lá. A última eu fui como professor visitante na Academia Diplomática do Azerbaijão, uma experiência muito enriquecedora que me fez aprofundar sobre a análise do conflito, especialmente na questão da negociação. João, você é o primeiro especialista no conflito de Nagorno-Karabakh aqui no Brasil. Na sua opinião, quais são as perspectivas de coexistência pacífica entre a Armênia e Azerbaijão na região e qual a visão que o brasileiro tem sobre este conflito? Ser o primeiro especialista no conflito do Nagorno-Karabakh no Brasil, apesar de todas as dificuldades que foi chegar nesse ponto, é um motivo de muito orgulho para mim. Apesar disso, os brasileiros pouco sabem do conflito e até o fim do ano passado quase ninguém tinha nem noção. E daí quando o conflito estoura novamente, vem uma mídia que, querendo ou não, ela é enviesada e ela tem uma influência da diáspora armênia e com isso eles pintam o conflito como um conflito religioso. Eles tentam colocar a dicotomia cristão-muçulmano em voga para esse conflito. O que não é verdade, o conflito ele tem raízes históricas que tem pouca ou quase nenhuma relação com a religião. Então a visão é muito deturpada e que gerou muitas dificuldades até na análise do conflito por alguns especialistas da região. Quem tenta analisar o Oriente Médio e tudo isso tentou analisar de um viés que não era o correto. E para a solução e para a convivência pacífica dos países na região, depende muito também da questão armênia, da questão política interna armênia.
que está com muita instabilidade após a guerra. Então é uma questão que tem uma força de paz na região, uma força russa, que ela, junto com a diplomacia russa, a diplomacia turca, a diplomacia azerbaijanesa e a Armênia, eles devem promover uma solução pacífica de longo prazo. E com isso deve-se respeitar 3 grandes características, que é a integridade territorial da região, o respeito e o retorno dos deslocados, e que todas as etnias possam conviver harmonicamente na região. João, você é a primeira pessoa a ter um website relacionado à região do Transcáucaso aqui no Brasil. Como você coopera com outras pessoas que se interessem por este assunto, como os think tanks? Fabiana, nosso site, o Espaço Cáspio, ele surgiu de uma conversa com o embaixador e conversa com alguns acadêmicos, tanto do Azerbaijão como do Cazaquistão, para ser um portal não apenas só de notícias políticas, econômicas, mas também retratar um pouco da cultura, do esporte e outras coisas relacionadas à região, para que a gente possa atrair um público a conhecer aquela região e fugir dos estereótipos tão comuns que são taxados àquela região. Além disso, o Espaço Cáspio é um grande hub, que tem outros projetos. É um projeto de cooperação acadêmica, que aí entram os think tanks e outros acadêmicos da região, ser um portal colaborativo de permitir que outros especialistas ao redor do mundo produzam conteúdo. A gente fica responsável pela tradução, pela adaptação do conteúdo para os modelos do nosso site, e também de servir como portal de paradiplomacia e de comércio exterior entre o Brasil e a região, oferecendo todo o suporte e consultoria necessário para que isso seja o mais desenvolvido possível. E por isso a gente fica à disposição para o contato para essas parcerias, principalmente com municípios e com as empresas. O conflito de Nagorno-Karabakh terminou. Todos nós sabemos, e eu gostaria de saber quais são os seus planos futuros de estudos acerca do conflito. Então, esse momento finalmente chegou. Eu não imaginava que ia ser tão cedo o fim do conflito do Nagorno-Karabakh, por estudar tanto tempo e por ter tanta dificuldade na resolução por meios diplomáticos apenas. Então, eu ainda acredito que tem muita coisa a ser estudada sobre o conflito, só que agora com um viés de pretérito, um passado, estudar o passado do conflito e também um pouco da questão dos refugiados. Eu ainda acredito que eu tenho uma missão para cumprir relacionado a esses temas. Mas eu sempre me preparei para os períodos de paz. E nisso o Espaço Cáspio, o nosso site, ele é tão importante, porque ele cria uma outra visão e um outro modo para se falar de Azerbaijão. Não só falar de guerra, não só falar de conflito. E além disso, eu estou com um documentário com um grande amigo e parceiro, Cláudio Franco. A gente vai falar um pouco sobre o Baku Latin Festival, que foi um festival inovador e pioneiro de música e cultura em Baku, no Azerbaijão, em 2019, que ele realizou com a esposa quase que sozinho. Eu entrei no final, ajudei na realização do festival, e a gente vai contar um pouco essa experiência de realizar um festival fora do país, a experiência dos músicos e servir como uma promoção e divulgação do Azerbaijão também nessa questão turística. João, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas, que são muito importantes, São conhecimentos que o povo brasileiro precisa saber. Eu gostaria também que você falasse um pouco agora sobre o feriado que eu já mencionei no início do programa, que começa hoje, no Azerbaijão, que é o Novruz. Fale um pouco sobre este feriado no país e sobre algumas informações que você considera importante, por gentileza. O Novruz esse ano ele vai ser ainda mais especial, porque ele celebra também o retorno do 20% do território ocupado do Azerbaijão. Então vai ser o primeiro Novruz em 3 décadas que todo o Azerbaijão vai poder comemorar. Esse festival é uma tradição pré-islâmica que remete muito ao zoroatrismo, que celebra o início da primavera, um feriado que a preparação começa um mês antes, onde cada semana anterior ao festival ela lembra um dos elementos da terra, água, fogo, ar.
É um feriado que eu destaco muito a hospitalidade e a integração, que são grandes características não só no feriado, mas como toda a população azerbaijanesa tem muito essas características. Sendo assim, eu desejo a todos os azerbaijaneses um bom Novruz e que todos nós, brasileiros, possamos absorver um pouco o espírito e a ideia dessa celebração. Deixo aqui também meu muito obrigado a você, Fabiana, a toda a equipe responsável pelo programa, ao embaixador Urhan Polukhov, a toda a equipe da embaixada e a nossa equipe do Espaço Cáspio também por permitir que essa entrevista corra de forma tão fluida e importante para que a gente possa estreitar os laços entre os países. Muito obrigado e bom programa para vocês. João, eu te agradeço mais uma vez por essas informações importantes para o público brasileiro, são informações relevantes, históricas e que todos devem saber. Parabéns aí pelo seu conhecimento, pelos seus estudos. Espero um dia te encontrar aqui em Brasília. Tenha um bom dia e nos falamos novamente. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência e aguardo você no próximo sábado.